Tudo bem, Gláucia? Um beijo para você, um abraço aí também para o Renato, beijo para a Mari, todo mundo que acompanha a gente neste Sport Center. Pois é, um dia em que o Flamengo está de luto, porque não também o futebol brasileiro, essa perda do Adílio, né? 68 anos, um grande ídolo do Flamengo, está ali naquele time de 81, tão decantado várias vezes pela torcida rubro-negra, aquela música que ganhou o mundo, aí, a América do Sul principalmente, em 2019, por conta dessa geração fantástica de 1981, e o Adílio acabou, que morreu nesta segunda-feira, lutava bastante contra um câncer de pâncreas, acabou não resistindo, então aos 68 anos morreu Adílio. Aquela frase que a gente jamais gostaria de falar, né? Porque o Adílio era um daqueles ídolos, monstros sagrados do futebol brasileiro, tão acessíveis que a gente tinha. Aqui mesmo, aqui na Gávea, a gente cansava de encontrar o Adílio por aqui, e ele, com aquele sorriso muito largo, vinha cumprimentar todos nós aqui que cobrimos o dia a dia do Flamengo, participamos desse universo do futebol. Então era uma pessoa extremamente doce, acessível, alegre, o Brown, como era chamado pelos companheiros da sua geração, né, de Zico e companhia. O busto do Adílio, eu vou dar um passinho para o lado para o nosso repórter cinematográfico, o Bruno Brito, mostrar para a gente o busto do Adílio, que foi deslocado para outro setor na inauguração do Museu do Flamengo, foi recolocado aqui, onde estava anteriormente, na data da inauguração, em 2019, e foi colocado aqui, que é uma homenagem. O Zico tem a estátua de corpo inteiro e os outros integrantes daquele time campeão do mundo em 1981 têm o seu busto. Então, o do Adílio foi colocado para cá, aqui. Então todo mundo passa por aqui, tenta tirar uma foto, observa, fica olhando atentamente a placa. Então tem uma comoção aqui do universo rubro-negro em relação a essa perda do Adílio. O museu também do Flamengo tem ali um escudo que está do outro lado atrás da nossa câmera. Ele tem ali uma fitinha em relação ao luto decretado aqui pelo Flamengo. E ainda muita gente passa por aqui, Gláucia, fica a discussão, a pergunta na verdade, quando que vai ser o velório do Adílio? Muita gente querendo homenagear, fazer o último adeus ao craque da camisa 8 daquele time de 81. Flamengo com uma arte bonita, até invertendo a camisa 8 com símbolo de eterno, né, eternidade para o Adílio. O Flamengo ainda não confirmou, está estudando junto com a família do Adílio quando vai ser esse velório, possível que seja amanhã, em um dos ginásios aqui do clube, o Salão Nobre, que é aqui em cima, um andar superior de onde estamos falando, está passando por uma reforma. Então o Flamengo ainda está estudando onde vai ser divulgado para que todo mundo possa se despedir desse grande ídolo, monstro sagrado do futebol, participações importantíssimas, fez gol na final do Mundial de 1981. A gente lembra sempre do Adílio, vai lembrar sempre daquele sorriso largo, muito largo, quando chegava por aqui, subia essas escadas e vinha dar um abraço e cumprimentar a gente por aqui. Uma enorme figura, o Adílio, grande força para a família. Glaucia. Sem dúvida. Fale sobre isso. No Olha, ele tava ali, fala com o coração. Ele lembrou o Lugano, cara. Teve uma vez. O Zé é um cara que valoriza uma dividida boa. Sim. Cara, teve um lance que ele dividiu, rachou as duas. Ele pegou no meio campo, dividiu a primeira. Ganhou. Não, não vi. Eu tava trabalhando aqui, tava no Sport Center aqui, tava comentando. Não com esse brilhantismo de agora. Lá o comentário é um pouco mais polido. Olha, melhor assim. Lá também. Se você tá com terno e gravata, você comenta de uma forma. Se você tá com um jaco desse aqui, ó, já é outra Nath, não é? Então, aí assim, Alan Franco, cara, o cara tá o senhor da zaga. Ele está melhor que o Arbolenda. O melhor zagueiro do São Paulo no momento, o Arbolenda. Arbolenda, dentro e fora de campo. Então, pra você, quem que teve noite de Lugano? O Alan Franco. Ele rachou duas bolas assim. O Davi Luiz veio assim e falei, vai ganhar, não vai ganhar essa dividida. Cara, ele... Bota aí, aumenta o hino aí, cara. A boquinha. Vai lá. Tu és grande. É isso aí. O meu dia está em grande fase
São Paulo está... Nesse momento que a chefia tinha que virar pra corta. Não, lógico que não. São Paulo está no G6 do brasileiro, que é a vocação dele. Isso. São Paulo é time pra ficar G6. São Paulo não vai ser campeão brasileiro. Você tem que ter São Paulino fazendo conta. Pô, mas o Botafogo pode derrapar. O Flamengo a gente ganha sempre. O Palmeiras tem um confronto direto. Sei lá o Quem é o Flamengo? São Paulo ganha sempre. São Paulino chama fala que é o pai do Flamengo. Isso. São Paulo fala, né? Bom, agora... Você sabe que historicamente São Paulo... O São Paulo é o único time. Pega o Flamengo... Abre o coração. É lógico. Ele tá me borrifando, cara. Não, ele tá falando... Mas deixa eu falar. Não falou nada. Vai, abre o coração. Pega o Flamengo contra todos os times do mundo. Flamengo contra Liverpool. Flamengo contra Real Madrid. Flamengo... Só tem um time no mundo que tem mais de 10 vitórias a mais sobre o Flamengo. Até porque Liverpool e Flamengo jogam o tempo inteiro. Não, mas aqui no Brasil, Flamengo toda hora ganha do Palmeiras, ganha do Corinthians, mas com o São Paulo ele tem um problema, agora, cara. É uma dificuldade. O que eu peço é, para nossa direção aqui, para dividir a tela, já que o Zé pediu, Pedro, Ivo e Bubu, que eu vou fazer a pergunta para os dois. Eu quero ver a reação dos dois pra gente, para essa pergunta que tomou conta das redes sociais. Tite errou em poupar o time todo? Pedro Ivo Almeida é o primeiro do seu argumento, já que você fala que ele Um minuto para Pedro Ivo Almeida. Não, vamos aproveitar o embalo do Bubu, por favor, Bubu. Ele é o defensor da ciência, né? O Tite usa a ciência. Não é que eu sou defensor da ciência, eu só não sou inimigo da ciência. O seguinte, o Tite, ele usa argumentos científicos, dados, né? Análise de desempenho para justificar as suas escalações. Ele veio aqui, no primeiro turno, em São Paulo, contra o Palmeiras no Allianz, tirou o pé, poupou os jogadores, poupou o Pedro. Ele tá anotando tudo, ó. E empatou 0x0, perdeu 2 pontos, confronto direto. Aí vem, começo do segundo turno, tá na liderança, numa posição nobre ali, ainda com um jogo a menos, tal, não sei o quê. Ele entra em campo sabendo que o Botafogo goleou. Até no saldo de gols, o Botafogo superou o Flamengo. E aí ele... que não reage? Ele vai lá, não, vai esse time aqui e tal, coloca aqui e tal, tirando a força do Flamengo para um jogo que não é só porque o São Paulo no Morumbi é difícil, mas porque é um jogo que vale a liderança para ele no campeonato. Ele perdeu a liderança. Então, para mim, ele perdeu 5 pontos aqui jogando em São Paulo, que podem fazer falta lá na frente. Se o Botafogo, Palmeiras, sei lá, alguém for campeão com 5 pontos, até 5 pontos, vai falar, mas e se eu tivesse colocado força máxima? E não foi quem foi que falou lá, do Jorge Jesus? O Jorge Jesus ensinou aqui no Flamengo e acostumou mal a nação. Pra que ficar poupando toda hora? Descansa a segunda, descansa a terça, joga a quarta, descansa a quinta, descansa a sexta. Tem treininho ali e tal. E você joga com força máxima quase sempre. Não dá pra você desfigurar um time como ele desfigurou. Então, por isso, merecida a derrota, mais uma do Tite. E errou o Tite, é isso. Errou o Tite. Bom, agora, Pedro Ivo, que anotou, mostra o seu bloquinho, que você anota todas as frases do Bubu. Eu não anoto todas as frases, não, mas é que são coisas que são importantes. Então vai, amassa. Por exemplo, não, amassar não. Isso aqui que torcida, cara. Você tá Você é hashtag Team Pedro Ivo também, cara. Magoado, ele tá coração magoado. Mas tá preocupado que vai ter que colocar o colã. Empurra, dá força, vai lá. Em primeiro lugar, a gente precisa corrigir as informações erradas que o Bubu passa. Equivocadas, ele é um equivocado. Esse papo do Jorge Jesus, eu já falei aqui que é uma falácia, uma mentira. Ele falou? Não, meu amigo, vamos lá. O Tite, ele tem neste momento Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. É a sequência do Jorge Jesus. O Jorge Jesus chega e é eliminado da Copa do Brasil. Ele tinha Brasileiro e Libertadores. Exato. Então, quando o Tite tiver só 2 competições, caso ele fique só com 2 competições, e aí ele vier a poupar, aí a gente usa esse argumento de Jorge Jesus. Por enquanto, ele não cabe. Primeiro semestre ele tinha só o Carioca e mesmo assim poupava. Ai, caraca, você falou, fiquei escalado. Mas é uma característica minha. Entrar com um comentário de forma oportuna. Não, continua, você vai. Quando você informou de forma errada do Jorge Jesus, eu esperei pra te corrigir. Não existe isso de que o Jorge Jesus tinha 3 competições, foi dentro em 3, e aí ele deu aula. Mas isso aí é argumento de quem quer pegar o passado era melhor, então eu vou jogar aqui pra ver se ninguém percebe. Tá. E agora, outra coisa, o argumento, você falou que o argumento físico, né, científico, eu acho que a gente precisa culpar, já que vocês gostam tanto de culpa, a gente precisa culpar a diretoria do Flamengo. Porque, para mim, é uma decisão política, mais uma vez. Eu não sei se o Tite vai querer falar agora, ou vai falar depois do jogo do Palmeiras, ou vai falar em caso de algum insucesso, ou quando for perguntado, também talvez durante o sucesso. O Tite, o outro ponto de debate que teve foi no Campeonato Carioca. O Tite poupa o time na Libertadores, na grande Conmebol Libertadores, para priorizar uma conquista de um estadual contra o Nova Iguaçu.
E ali era muito claro, tinha uma questão política de uma diretoria pressionada que precisava de uma taça para chamar de sua. Ou você não lembra que foi lá, o Landim levanta a taça, o Braz, o Duns, que é o candidato do Landim, falou levanta a taça para sair na foto. E o Tite fala, era uma decisão do clube de priorizar o estadual. E agora também, eu não posso falar aqui que é só uma decisão do Tite. A decisão para mim é do clube. O clube precisa muito passar no mata-mata. O Flamengo ano passado falhou em mata-mata. Esse ano é um ano de pressão, tá aí o Landim distribuindo entrevista a torto e à direita, tá aí o Landim falando de política, tá aí o Landim querendo capitalizar o estádio, o Dunch é o candidato dele, a guerra eleitoral com a oposição. Sim. É um ano eleitoral no Flamengo, que o Flamengo precisa ter uma eliminação do Palmeiras, uma classificação sobre o Palmeiras para chamar de sua. Precisa ter um sucesso no mata-mata Libertadores para chamar de seu, porque a derrota para o São Paulo no Morumbi, numa rodada qualquer, vamos dizer assim, de Campeonato Brasileiro, ela faz menos barulho que a eliminação para o Palmeiras, que a eliminação para o Bolívar. Então tudo é muito calculado politicamente dentro do Flamengo. Então essa é uma decisão do clube. Eu acho que o Flamengo erra, porque ele já vinha sinalizando. Quando o Pedro força o cartão na semana passada para dizer que, olha, contra o São Paulo eu posso ficar fora porque é importante é o mata-mata, o Flamengo já sinaliza por ali. E aí eu não vou dizer aqui que é só uma responsabilidade do treinador, é do Tite também. Mas tem algo maior, assim como foi no campeonato estadual e dito por ele, que era uma decisão institucional, tomada em conjunto com a diretoria. Então, o Flamengo, não é só a figura do Tite, que também está no pacote, o Flamengo escolheu e sinalizou que nesse momento é mais importante o mata-mata. Eu acho errado, mas é uma questão cultural, porque o campeonato nacional, a conquista das 38 rodadas, você ser o melhor projeto de futebol do país, o time que dá certo, o time que jogou 2 vezes contra todos e foi superior, eu acho que é muito importante. Só que tem um peso, da maneira que a gente trata o futebol aqui, uma eliminação contra o Palmeiras faz muito barulho. Arranha candidaturas, arranha projetos políticos. Uma eliminação contra o Bolívar também. Então, eu acho que ele também é um argumento político, não só um argumento científico, sabe? Um argumento técnico, aquela coisa física de poupar. Tem muito de política isso aí também. Bom, então tá bom. Nós temos que chamar vídeo, mas ele te convenceu? Não, ao contrário, eu saio ainda mais decepcionado com o Tite. Porque se tem algum tipo de ingerência, comando do Flamengo orientando quem escala e quem não escala, porque pra mim a decisão é técnica. O time do Flamengo que foi pra campo, quem escalou, quem definiu foi o Tite e a comissão dele. Se tem alguma orientação de cima, olha, não sei o que, tira o pé aqui, um cara do tamanho do Tite, eu acho que não deveria se curvar isso. O Jesus não, botava o time mesmo, ganhava todo mundo, ganhou, não precisava ganhar com 90 pontos o brasileiro, atropelou, deu goleada, deu espetáculo, deu show, ainda ganhou a Libertadores e o brasileiro no mesmo fim de semana, entendeu? Então é outro patamar. Flamengo do Jorge Jesus, outro patamar. Muito bem, vamos para o vídeo, povo na TV, muita gente querendo participar com a gente. Né? E eles nunca vão saber consenso. Nunca. Saber se... Vamos lá, o povo. Vai ter. Nós vamos até não vem com montagem, boa não, tarde, é ao vivo. F90. Vou trazer um colão aí. Com pesar, a notícia de segunda-feira aí, né? Era nosso adversário, mas a gente sempre respeitou ele. O Adílio, um dos melhores que eu já vi meio campo aí jogar, entendeu? E vida que segue, gente. Eu sei que é uma perca enorme para o nosso futebol, mas vida que segue, e o meu respeito aqui do botafoguense aqui, Maurício, do Rio de Janeiro aqui de Bom Sucesso. E Bubu, será que o teste pode processar o Abel pelas frases que ele estava falando aí, de que contra tudo e contra todos? Um abraço, F90, o melhor programa aí de debate esportivo da televisão. Bora, fogo! Boa tarde, galera do F90. Tudo bem? Hoje eu tô passando aqui porque realmente é um dia muito triste. Hoje perdemos o Neguinho, bom de bola, o Adílio, e eu ouvi jogar. Então eu e a nação rubro-negra com certeza estamos muito tristes no dia de hoje. Um beijo no coração de todos, boa semana. Bom, o Adílio, que foi o terceiro jogador que mais atuou com a camisa do Flamengo, 615 jogos, e faleceu hoje, né, aos 68 anos, então a gente deixa aqui 38 anos, e o Pedro Henrique Torre traz as informações pra gente deste dia triste com a partida de um ídolo do Flamengo. Seja bem-vindo, Pedro, um beijo pra você. Tudo bem, Gláucia? Um beijo para você, um abraço aí também para o Renato, beijo para a Mari, todo mundo que acompanha a gente
neste Sport Center. Pois é, um dia em que o Flamengo está de luto, porque não também o futebol brasileiro, essa perda do Adílio, né? 68 anos, um grande ídolo do Flamengo, está ali naquele time de 81, tão decantado várias vezes pela torcida rubro-negra, aquela música que ganhou o mundo, aí, a América do Sul principalmente, em 2019, por conta dessa geração fantástica de 1981. E o Adílio acabou, que morreu nesta segunda-feira, lutava bastante contra um câncer de pâncreas, acabou não resistindo, então aos 68 anos morreu Adílio. Aquela frase que a gente jamais gostaria de falar, né? Porque o Adílio era um daqueles ídolos, monstros sagrados do futebol brasileiro, tão acessíveis que a gente tinha. Aqui mesmo, aqui na Gávea, a gente cansava de encontrar o Adílio por aqui. E ele, com aquele sorriso muito largo, vinha cumprimentar todos nós aqui que cobrimos o dia a dia do Flamengo, participamos desse universo do futebol. Então era uma pessoa extremamente doce, acessível, alegre, o Brown, como era chamado pelos companheiros da sua geração, né, de Zico e companhia. O busto do Adílio, eu vou dar um passinho para o lado para o nosso repórter cinematográfico, o Bruno Brito, mostrar para a gente o busto do Adílio, que foi deslocado para outro setor na inauguração do Museu do Flamengo, foi recolocado aqui, onde estava anteriormente, na data da inauguração, em 2019, e foi colocado aqui, que é uma homenagem. O Zico tem a estátua de corpo inteiro e os outros integrantes daquele time campeão do mundo em 1981 têm o seu busto. Então, o do Adílio foi colocado para cá, aqui. Então todo mundo passa por aqui, tenta tirar uma foto, observa, fica olhando atentamente a placa. Então tem uma comoção aqui do universo rubro-negro em relação a essa perda do Adílio. O museu também do Flamengo tem ali um escudo que está do outro lado atrás da nossa câmera. Ele tem ali uma fitinha em relação ao luto decretado aqui pelo Flamengo. E ainda muita gente passa por aqui, Glaucia, fica a discussão, a pergunta na verdade, quando que vai ser o velório do Adílio? Muita gente querendo homenagear, fazer o último adeus ao craque da camisa 8 daquele time de 81. Flamengo com uma arte bonita, até invertendo a camisa 8 com símbolo de eterno, né, eternidade para o Adílio. O Flamengo ainda não confirmou, está estudando junto com a família do Adílio quando vai ser esse velório, possível que seja amanhã, em um dos ginásios aqui do clube, o Salão Nobre, que é aqui em cima, um andar superior de onde estamos falando, está passando por uma reforma. Então o Flamengo ainda está estudando onde vai ser divulgado para que todo mundo possa se despedir desse grande ídolo, monstro sagrado do futebol, participações importantíssimas, fez gol na final do Mundial de 1981. A gente lembra sempre do Adílio, vai lembrar sempre daquele sorriso largo, muito largo, quando chegava por aqui, subia essas escadas e vinha dar um abraço e cumprimentar a gente por aqui. Uma enorme figura, o Adílio, grande força para a família. Glaucia. Sem dúvida, Pedro, ele sempre muito atencioso, muito querido também com a imprensa, com todos. Eu acho que é essa mesma imagem, a lembrança que fica do Adílio. Obrigada pelas informações, a gente sendo vaga para as quartas. Vamos relembrar o que foi na semana passada. São Paulo e Goiás, vitória do São Paulo 2-0. A volta agora no dia 8, na próxima quinta-feira. Botafogo e Bahia ficaram no empate 1-1, a volta na quarta-feira, assim como o CRB e Atlético Mineiro. Primeiro jogo 2-2, volta na quarta. O Atlético Paranaense fez valer o seu mando de campo, venceu o Red Bull Bragantino 2-0. Agora a decisão em Bragança Paulista na quarta-feira. O Flamengo também fez valer o seu campo 2-0 para cima do Palmeiras, volta quarta-feira no Allianz. Grêmio voltando para pegar o Corinthians, 0-0 no primeiro jogo em São Paulo, também na quarta essa partida. Amanhã, o único jogo de terça-feira, este Atlético Goianiense Vasco 1-1 lá, agora no Rio de Janeiro. E Juventude Fluminense 3-2 no primeiro jogo, na quarta-feira a volta, o Juventude levando vantagem também para o Rio de Janeiro.
Vamos com informações do Vasco, então? Que é o... Tarde. Já vamos falar do Vasco também. Não tem uma notícia muito legal para os torcedores do Vasco, não. Já o Pedrosa atrás. O que aconteceu, Vene Casagrande? Bom, eu fico bem tranquilo em falar isso aqui agora, porque eu não serei engenheiro de obra pronta, porque eu reclamei do planejamento do Flamengo, dando prioridade à Copa do Brasil e não priorizando o brasileiro, e, na minha opinião, até desprezando o Campeonato Brasileiro. A partir do momento que você é líder de uma competição e você decide poupar praticamente 10 jogadores pensando no duelo da Copa do Brasil, no Allianz Parque, grama sintética, e sendo que você já venceu por 2-0 no jogo de ida, você está menosprezando o Campeonato Brasileiro. E além disso... Será que você não está pensando que é um campeonato que você pode buscar ainda para frente? Não, mas olha só. Porque a briga tá se você parar ali, e analisar o cenário, você tinha a chance de vencer o São Paulo, continuar na liderança e se afastar ainda mais do Palmeiras, que é outro clube que a gente sempre menciona aqui, que vai brigar até a última rodada pelo título do Campeonato Brasileiro. O meu ponto é o seguinte: ninguém tem certeza que se o Flamengo entrasse com o time titular, iria vencer o São Paulo. Mas a partir do momento que você entra com o time titular, você dá um recado a todo mundo: olha, estamos priorizando o Campeonato Brasileiro. O que é o certo? Tem que priorizar o Campeonato Brasileiro, não é priorizar a Copa do Brasil. A Copa do Brasil está sendo tratada desse jeito porque o rival é o Palmeiras, sendo que no jogo de ida o Flamengo fez um resultado de 2-0. Poderia ter botado o time titular nesse jogo e no jogo contra o Palmeiras poderia ter, entre aspas, poupado alguns jogadores. Você não concordou com as escolhas do Tite, Eu não concordei com as escolhas do Tite e vou além. Beleza, tu quer poupar? Mas bota esse time que entrou em campo para jogar bola. Porque além de ter poupado, o time teve uma atuação ridícula. Postura ridícula, parecia um time que não queria jogar, que não fazia a menor questão de jogar, coletivamente e individualmente falando. Ninguém foi bem nesse jogo. Muito pelo contrário, todo mundo foi mal. Todo mundo. O Wesley foi mal na lateral direita, a dupla de zaga foi mal, Davi Luiz e Léo Pereira, o Vinha foi muito mal na lateral esquerda, o meio de campo super apagado. Eu cansei de defender o Alan e não dá mais para defender o Alan. O Matheus Gonçalves, que a gente sempre menciona aqui, pedindo oportunidade, teve a chance, também não fez uma boa partida. O Gabigol voltou a ser titular depois de 6 meses e foi uma partida ridícula. A gente pôde ver o Gabigol tropeçando na bola no fim do jogo. Então, assim, individualmente e coletivamente falando, foi uma atuação ridícula do Flamengo. Beleza, Tite, quer poupar? Mas bota o time que você está escalando para iniciar o jogo para jogar bola. Porque não adianta você poupar e o time não jogar futebol. E no segundo tempo, o que aconteceu? Ele teve que botar a cavalaria. E aí o risco de lesão aconteceu. Então, particularmente falando, eu não entendi a postura do Tite. Agora é correr atrás contra o Palmeiras no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Repito, o foco é Campeonato Brasileiro. Pelo menos essa é a minha visão. Olha só, eu quero saber também a opinião do Pedrosa. Isso é um assunto muito polêmico em relação a priorizar competições. E aí, o que a gente faz? O Flamengo não tem elenco? Tem. E aí? Quais são as melhores escolhas? Eu quero também saber a opinião do Pedrosa, mas antes o técnico Tite falou sobre essa derrota para o São Paulo, poupando o time do Flamengo. Cadê? Há um cuidado em não poupar atletas. Por quê? Porque não tem condição humana de manter fisicamente e performance nesse nível. E todos nós temos construído essa campanha, então não tem individualidade. Cara, é muito delicado comentar isso, Pedrosa, porque assim, o que a gente já entendeu, que a minutagem ela é um parâmetro muito importante no futebol, né? E a gente está falando de um Flamengo que, eu sempre falo aqui, o jogo de Copa, o jogo de mata-mata, além de ter uma exigência física muito grande, ela tem uma exigência mental também. Isso deixa exausto o jogador. E é isso que o Flamengo vai encontrar. O Palmeiras, fora de casa, no próximo jogo. Você concordou com o Tite em poupar? Eu acho que o Campeonato Brasileiro tem que ser prioridade também, Fernanda. A Copa do Brasil é um campeonato de prestígio, mas o principal campeonato do Brasil é o brasileiro. E o Flamengo já não conquista desde 2020. Então eu não vejo por que o Tite não poderia priorizar nesse momento, principalmente se você for olhar o panorama, venceu de 2-0 o Palmeiras no Maracanã. O Palmeiras não está jogando essa bola toda, por mais que tenha que respeitar o Palmeiras. E pensando em logística, São Paulo é do lado do Rio de Janeiro. O Flamengo, ele jogou em São Paulo e ele vai continuar em São Paulo. A logística de viagem, ela não pesa tanto nesse sentido.
Então, na minha visão, você teria que ter entrado com os titulares contra o São Paulo, principalmente porque, apesar de tudo que o Vene falou aqui, é o São Paulo, gente. É o São Paulo dentro do Morumbi, é o São Paulo com força máxima e tem um adversário ali que jogou muito melhor do que o Flamengo, que mereceu a vitória infinitamente mais do que o Flamengo. Eu vejo, na minha visão, que o Tite poderia mesclar, como, por exemplo, o Botafogo fez. O Botafogo não utilizou o time reserva, o Botafogo mesclou. Só que o Botafogo vem mesclando desde o início da temporada. Ele vem fazendo essa dosagem de minutos há muito tempo. E o Flamengo também tenta fazer. E a justificativa para não usar o Savarino Tiquinho foram questões clínicas. Exatamente. Eles nem viajaram. Eu acho assim, Fernanda, como que você tira o artilheiro do Campeonato Brasileiro, uma possibilidade aí de ter o Pedro nessa situação, entre outros jogadores que, para mim, na minha visão, o Flamengo teria que ter priorizado, principalmente pelo adversário. Se o Flamengo pega um adversário de parte de baixo da tabela, priorizando a Copa do Brasil, ok, tem condições de vencer. O São Paulo não é qualquer time, gente. O São Paulo é um baita de um time, é um dos maiores campeões da história do Brasil e que tem um time muito bem treinado pelo Zubeldia. Então eu acho que o Flamengo talvez tenha menosprezado a importância do Brasileirão contra um adversário também importante, pensando numa Copa do Brasil onde o Flamengo tem uma boa vantagem. Você sempre traz um detalhe aqui, ô Vene, em relação a eu vou poupar, aí poupou, viu que o negócio não deu certo, coloca o cara que poupou. Às vezes começa invertido, né? Começa com o cara, você sempre fala isso aqui, né? Começa com o cara, olha, você vai jogar só 45 minutos e mexe, né? Perfeito, você tocou no ponto onde eu queria tocar aqui no meu próximo comentário. O ponto é o seguinte, tem minutagem, como o Tite falou ali, é ciência. Gente, eu não menosprezo a ciência, acho que a ciência é sempre válida e eu sou super a favor da ciência. O ponto é o seguinte, o Arrascaeta, se ele poderia jogar 45 minutos, você começa com o Arrascaeta e tira o Arrascaeta durante o intervalo. Poderia fazer isso com outros atletas também. Eu não vejo motivos para menosprezar tanto o Campeonato Brasileiro desse jeito. O próprio São Paulo tem jogo importante pela Copa do Brasil. Tudo bem, é só na quinta, mas o São Paulo entendeu o quê? Vencemos muito bem no jogo de ida do Goiás. Então, no jogo da volta, a gente pode, entre aspas, dar uma mesclada no time. O Flamengo poderia ter feito o mesmo, com todo respeito ao Palmeiras. E o recado que tem que ser estamos priorizando o Campeonato Brasileiro. O próprio Tite mesmo já falou que é quase impossível ganhar as 3 competições. Então, Tite, você quer ganhar o quê? Copa do Brasil e Libertadores? Depende. Com esse tipo de decisão, e não é a primeira vez que ele poupa no Campeonato Brasileiro, não. No jogo do primeiro turno contra o Palmeiras, ele poupou também. A gente não pode esquecer isso. Eu fiquei revoltado. Aí no segundo tempo ele coloca o Pedro. A mesma situação. Então por que não começa com o jogador e de repente busca a vitória já no primeiro tempo e depois tira o atleta? E passar recado, né? As escolhas passam recado. Ô Alex, por favor, separa aí o meu leque. Do nosso Adílio. Bom, mudando de assunto, falar agora sobre Claudinho, porque a informação é a seguinte: o Zenit fracassou na negociação com o Torino entre Zenit e o Ilic. Acho que é esse o nome do cara, né? Ilic. Esse jogador, ele chegaria no Zenit para ser o substituto do Claudinho. O Zenit ofereceu 20 milhões de euros ao Torino da Itália, porém o Torino topava negociar o jogador por 30 milhões de euros. Agora a situação é a seguinte: ou o Zenit vai liberar o Claudinho e vai tentar o garoto lá que jogou no final de semana, né? Ficar no lugar dele, ou o Zenit vai procurar outro jogador, ou o Zenit simplesmente não vai liberar o Claudinho para o Flamengo. É uma situação muito complicada, porque o Flamengo, teoricamente, não tem um plano B, né? Não se fala muito de plano B no Flamengo nessa negociação do Claudinho. Pelo contrário, o Flamengo já deixou claro, o próprio presidente Rodolfo Landim deixou claro isso em entrevista, que está apostando todas as fichas na negociação e na compra do Claudinho. Vamos aguardar para ver aí como é que vai ficar essa situação. Lembrando que a janela de transferência encerra em menos de um mês, no dia 2 de setembro. 100 milhões de reais. E aí eu queria perguntar uma coisa a vocês. Por 100 milhões de reais, vocês venderiam o Fabrício Bruno? Se você fosse o Flamengo, você acertaria a negociação desse jogador? Você aceitaria a compra venderia, na verdade, o Fabrício Bruno por 100 milhões de reais? Porque essa deve ser a nova proposta que o Rennes vai fazer ao Mengão. Nosso querido parceiro Mauro Santana até falou sobre isso hoje de manhã no canal dele, que a ideia dos franceses é chegar com uma proposta irrecusável, né?
A ideia dos franceses é apresentar para o Flamengo uma proposta em que o Flamengo não vai ter como recusar. E essa proposta giraria aí na casa dos 100 milhões de reais. Se caso chegar realmente essa proposta de 100 milhões de reais e o Flamengo vender, o Fabrício Bruno será o zagueiro mais caro da história do Flamengo. A venda do Fabrício Bruno será a venda mais cara, né, em valores reais, da história do Flamengo. Vale lembrar que o Pablo Marinho saiu até por um pouco mais na questão de euro, mas no real seria a venda mais cara pela cotação atual do euro hoje. Aguardar para ver se realmente os franceses eles vão chegar. Eles já avisaram através dos intermediários e dos empresários do jogador que vão fazer uma nova proposta, que vão tentar a contratação do Fabrício Bruno. Agora, depende muito de saber quanto será essa proposta e se a proposta também vai agradar o jogador. Porque nessa negociação, assim como na do West Ham, tem aquela questão do jogador, né? Se ele vai ou não aceitar, porque na proposta do West Ham, o jogador não aceitou. O Flamengo havia aceitado, porém o jogador não aceitou. E aí acabou que o negócio ele não foi para frente. Vamos aguardar para ver se realmente vai chegar essa proposta de 100 milhões. Eu queria saber a opinião de vocês, se você venderia o Fabrício Bruno por 100 milhões de reais, se você aceitaria vender o jogador por essa bagatela de 100 milhões de reais. Contra o São Paulo, contra o Água Santa, para reverter. É o que vai acontecer. Vai sair matando, vai sair pressionando o Flamengo, pressionando alto, vai ser isso. E o Flamengo não perde lá desde 2017, né? Isso. Aliás, ontem eu estava vendo aqui, deixa eu pegar aqui o número certo aqui, até postei isso, que é um número interessante. Claro que tem o torcedor babaca, mas não, o Flamengo perdeu na Libertadores. Óbvio que perdeu na Libertadores, a derrota mais importante foi essa. Pô. As derrotas, na verdade, Palmeiras recente não tem sido nem no Allianz nem no Maracanã, né? A dificuldade é que o cara acha que tudo que você posta é provocação do torcedor. Porra, eu estou publicando uma informação, sou um jornalista, cacete. Eu estou publicando uma informação para você parar e pensar na informação. A gente sabe que o Flamengo perdeu o jogo mais importante. Você trocaria a vitória em jogos menores pela final? Sim. O Pitico escorregou lá, o Andrés Pereira escorregou e o Palmeiras venceu. Mas nos últimos 17 jogos, o Palmeiras venceu 2, gente. Esse é o ponto. Esse é um ponto relevante no contexto para qualquer análise. E nos 90 minutos, tá, só venceu 1. Porque aquele foi no tempo normal. A prorrogação não é o jogo em si. A prorrogação é um tempo extra para decidir uma classificação ou um título. Ela é um adendo ao jogo, né? Olha, empatou. Que nem pênalti. Agora o jogo, 90 minutos, também não empatado. O Palmeiras não conseguiu ganhar do Flamengo. Isso que eu quero dizer. Ganhou na prorrogação, que é um tempo extra para definir o campeão. Óbvio, isso aí é fácil de entender. Então, 17 jogos só ganhou 1. E esse que ganhou foi um jogo que venceu com gol irregular. 4-3 lá na Supercopa. Brasília, né? Em Brasília. No jogo aberto, que é um jogo de pré-temporada. Supercopa não é um negócio que dá para levar tão a sério assim como se fosse uma grande. Não é um começo de temporada e tal. E o jogo lá e cá, os dois tiveram chance e tal. E em contrapartida, empatou 7 ou 8, se você ignorar o tempo extra de Montevidéu, né? Ignorar para efeito não do título. O título é do Palmeiras, óbvio, mas ignorar no sentido da análise. 90 minutos de futebol. Não venceu, né? E empatou 7, né? Ou 8, se a gente desconsiderar isso aí, e perdeu 8 vezes. Quer dizer, é impressionante, cara. O Flamengo tem um retrospecto muito positivo. A última derrota no Allianz Parque foi em 2017. 2 gols de Daverson. 2017. Um jogo até que os jogadores saem abraçados e rindo e tal, os do Flamengo, abraçados aos adversários. Eu gosto abjeto. Time mal pra caramba, decepcionante aquela campanha. E perde, e tá tudo bem. Acontecia isso todo jogo. Perdia, tá tudo bem, tranquilo, ninguém fica chocado com a derrota, perder é normal. Era aquele Flamengo. Nunca mais perdeu. Já não foi em 18, que foi aquele jogo que o Vinícius Júnior tomou uma porrada do Felipe Melo, que era para ser expulso, e 19 em diante, menos ainda. Entendeu? E teve vitórias marcantes com o Renato e com o Jesus lá dentro. A do Jesus derrubou o Mano Menezes. No ano em que o Filipão caiu depois de perder também no Maracanã pro Flamengo. E o 2019. E o Flamengo não perdeu do Palmeiras esse ano e ano passado lá, jogando com times alternativos, né? Esse ano teve o Carlinhos, ano passado não, o Dorival, né? Muita gente queria que o Dorival botasse time 3 vezes.
3 vezes, né? Esse jogo do que jogou o Carlinhos esse ano, o jogo que o Dorival colocou o time misto, né, em 22, e o jogo da Covid. Isso. O Flamengo jogou com o Hugo no gol, que o Hugo era o 4º goleiro do Flamengo. E o Richard Rios jogou pelo Flamengo. Pelo Flamengo, verdade. Entendeu? E o Richard Rios, ele não ficou no Flamengo porque ele não emplacou. Quando teve oportunidade, tudo não rendeu, o Flamengo negociou. E jogou essa partida. Então foram em 3 oportunidades, o Flamengo foi muito descaracterizado e nem assim perdeu. Empatou esses 3 jogos e venceu outras vezes. Então o retrospecto é muito bom. A missão do Palmeiras é muito difícil, né? Eu acho que a única possibilidade de acontecer é uma combinação inversa. O Palmeiras jogar muito bem e o Flamengo jogar muito mal. Para perder por 2, 3 gols. O Flamengo vai ter que jogar mal e o Palmeiras jogar muito bem. Possível é, claro. E tem outro detalhe. A fase do Palmeiras é uma fase muito ruim. São 4 derrotas nos 5 últimos jogos. A única vitória, né, foi contra o Cruzeiro, num jogo de um gol absurdamente ao lado do Cruzeiro, quando era 1-1 no primeiro tempo. Tá? Então, assim, não estou falando de lances discutíveis. Tem lance assim, erro cabal do árbitro. E tem um jogo com o Inter em Porto Alegre no final de semana do Palmeiras. Então, como é que ele vai chegar lá na quarta-feira que vem? A gente não sabe. Talvez com mais um resultado negativo. O Internacional tem que ganhar seus jogos, né? Jogando em casa. Não vai ser um adversário simples para o Palmeiras. E que time do Abel, né? Isso que eu ia falar. Que time ele vai levar? Vai poupar, né? Que time ele vai levar? O que ele faz agora? Que ele vai ter que fazer uma escolha difícil. Pô, já botei um time reserva contra o Vitória, perdi em casa. Se eu pôr um reserva de novo, eu tenho uma chance maior de perder. A Copa do Brasil, eu estou quase fora, qual é a minha situação? Ele tem que pensar rápido. Talvez ele tenha que pensar, eu vou colocar um time forte contra o Inter, não posso perder contato com os líderes do campeonato. Fala, nação! O fato que ainda está chamando muita atenção foi o falecimento do Adílio. Comunicar para vocês que o velório de Adílio será realizado na sede social da Gávea, no ginásio Hélio Maurício, das 10 às 14 horas. Uma entrada, né, para não sócio será pelo portão da rua Mário Ribeiro e o enterro será no cemitério São João Batista, em Botafogo. Saudações, meus queridos.